Boa tarde a todos. Convido nesse momento o vereador Ronaldo Sene para que faça a leitura bíblica. O relacionamento conjugal é algo tão sublime que fez muitos escritores bíblicos utilizarem o amor entre o homem e uma mulher como uma forma de descrever o amor de Jesus pelos seres humanos. O Salmo 45 é exemplo disso, pois descreve a relação de um rei justo e sua noiva amada. No Salmo 45, o rei está coberto de glória e seu reino vai durar para sempre. Esse rei é exaltado por todos. Jesus é o noivo que chamou sua noiva das trevas do pecado e da morte para a gloriosa luz da salvação. A noiva de Jesus é a sua igreja, isto é, todos os que creem nele como Salvador, com uma noiva pura e adornada para o seu noivo, assim é a igreja, purificada pelo sangue de Cristo. Rende-lhe honra e louvor, e o serve com amor e fidelidade. O Rei Jesus estabelece um reino de justiça, de amor e de vitória sobre o mal. Todos os seguidores de Jesus fazem parte deste reino desde já e viverão nele por toda a eternidade. Por meio da fé em Jesus, você também faz parte desse reino e pode se unir a todos que proclamam: Jesus, tu foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu és digno de receber honra, glória e louvor. Em constante arrependimento e na firme decisão de amar e servir aquele que deu a sua vida por nós, sigamos sempre ocupados no trabalho do Senhor, nosso Rei. Amém. Convido a todos a ficarem em pé para cantar o hino nacional. Entre outras
lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na Espanha, gentil, pátria amada, Brasil. Almiro Afonso Fritzen. Presente. Cristiano Heraldo Cassol. Presente. Donaldo Selin. Presente. Este Engelmann. Presente. Ivanildo Kerkoven. Presente. Jânio Quirino Alves. Presente. Jone Neilton Zils. Presente. Marcelo Henk Blodorn. Presente. Rodrigo Fleming Lima. Presente. Senhor presidente, há quórum para início da presente sessão ordinária. Agradeço a presença do secretário Chicão, dos ex-vereador Joel Vira Lima, dos munícipes aqui presentes, senhor Wilson Kais e Almir outros, e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido nesse momento o primeiro secretário, Johnny Zilks, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 7 da sessão ordinária número 7 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 17 de março de 2025, às 18 horas. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, em 17 de 3 de 2025, foram lidos 3 projetos de lei ordinária do Poder Executivo, todos que alteram o orçamento de 2025, para um que altera a descrição detalhada da ação 1023, construir e equipar parques e praças públicas para aquisição e instalação de bebedouros e estações de hidratação em parques, praças e lagos públicos. Outro que até altera o orçamento devido a um equívoco na digitação junto ao sistema utilizado para o exercício vigente, o qual resultou na inversão de fontes que deveriam estar relacionados a ações que compõem o índice de educação. E o outro, sobre alteração no orçamento, visando incluir a ação 2062, ações e serviços socioassistenciais, criada com o intuito de possibilitar a execução de ações dentro da área socioassistencial para custear despesas, como pagamento do aluguel da casa-lar. Lido e baixado a ordem do dia da próxima sessão, o sucedâneo ao projeto de lei ordinário número 13/2025 do Poder Legislativo, que institui as festas de Rei e Rainha como festas oficiais do município de Maripá e dá outras providências. Lidas, discutidas e aprovadas 2 emendas, uma aditiva, acrescentando o parágrafo único ao artigo 3º do projeto de lei ordinário número 9/2025 do Legislativo. E outra modificativa, modificando o artigo 8º do mesmo projeto. Lidas 9 indicações que solicitavam, respectivamente, contratação de um médico auditor para revisar as filas dos serviços especializados, visando dar mais agilidade ao atendimento médico no município. Pavimentação com pedras irregulares na MR 422, no distrito de Pérola Independente, interior do município de Maripá. Reforma da Praça Diles Rota Lui, no distrito de Vila Candeia. Instituir a campanha Oftalmologista na Escola, que dispõe sobre a realização de exames oftalmológicos com o objetivo de verificar a prevalência de acuidade visual reduzida e também visando desenvolver ações de prevenção da incapacidade visual, bem como promoção e recuperação da saúde ocular
em alunos das escolas das redes públicas do município de Maripá. Aquisição de um ônibus novo para transporte de passageiros com necessidades especiais pela Secretaria de Assistência Social do município. Aplicação de multas aos proprietários e possuidores em razão da falta de limpeza nos seus lotes baldios urbanos. Colocação de ponte de concreto na MR 420, no Arroio Independente, próximo à linha Arapaçu, no município de Maripá. Ampliação da rede de energia elétrica no final da rua Cascavel, no distrito de Vila Candeia, e capacitação dos agentes culturais atuantes na Secretaria de Cultura e Esportes, promovida gratuitamente pelo Programa Nacional de Formação de Gestores e Conselheiros Culturais para a elaboração do Plano Municipal de Cultura. O ajuste do Sistema Municipal de Cultura, do Conselho de Política Cultural e do Fundo de Cultura, e a atualização das informações municipais no Sistema Nacional de Cultura. A capacitação é necessária para o adequado aproveitamento dos repasses federais da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc. Lidos ainda um edital de convocação para audiência pública de nominação da rodovia municipal MR 302, um comunicado sobre eleição suplementar 2025 para o Conselho Tutelar e um comunicado sobre coleta de lixo eletrônico e pneus em Maripá. Votados e aprovados em segundo turno de discussão, 3 projetos de lei ordinária. 2 do Poder Legislativo, um que atualiza o valor do auxílio alimentação para os servidores do Legislativo, passando de R$ 410 para R$ 550. Outro sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo de Maripá, correspondente ao exercício financeiro de 2025, e um projeto de lei ordinário do Poder Executivo que atualiza o valor do auxílio alimentação para os servidores do Executivo, passando de 400 para 550. Votados e aprovados em primeiro turno de discussão, 2 projetos de lei ordinária do Poder Legislativo. Um que dispõe sobre a proibição do uso e venda de narguile aos menores de 18 anos, no âmbito do município de Maripá, e outro sobre a instituição do Programa Municipal de Incentivo à Leitura em Maripá. A ata, na íntegra, está em discussão. Como não há manifestação contrária, considero a ata aprovada. Convido o primeiro secretário, vereador Johnny Zilks, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária. Lembrando aos senhores e senhoras vereadores que, consoante o artigo 83 do Regimento Interno, o pequeno expediente terá a duração de 30 minutos. Ofício número 56, de 2025. Resposta ao requerimento 03 de 2025, de autoria dos vereadores Jânio Quirino Alves, Marcelo Blodorn e outros, que requerem informações acerca da quantidade e faixa etária de crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino, escolas e SEMEI, com transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e se possuem laudos médicos. Ofício 56, excelentíssimo senhor Ivanildo Kerkoven, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe que solicita informações acerca dos alunos da rede municipal de ensino com diagnóstico de TEA e TDAH, encaminhamos em anexo o memorando 42, 2025, expedido pela Secretaria de Educação em 7 de 3 de 2025, com informações solicitadas, sendo que tínhamos, para o momento, renovamos os protestos de estima e real apreço por Vossa Excelência e nos colocamos à disposição para colaborar pelo progresso do município de Maripá. Rodrigo André Chanoski, prefeito. Ofício número 56 de 2025. Resposta ao requerimento 3 de 2025. Arquiva-se. Indicações. Bancadas Republicanos e Partido Progressista.
Indicação legislativa número 87. Autoria: Rodrigo Fleming Lima. Não. Indicação legislativa número 22, 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henke Blodorn e Este Engman. Ementa: sugere a instituição do programa Bolsa Atleta no âmbito do município de Maripá. Indicação legislativa 22, 2025. Baixa-se a ordem do dia da presente sessão para apreciação. Indicação número 86, de 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henke Blodorn e Este Engman. Ementa: solicita que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da secretaria ou órgão competente, sejam realizados estudos para transformar os estacionamentos paralelos em estacionamentos em ângulo oblíquo na rua Duque de Caxias, entre a quadra 36 e 35, em frente à Escola Pio XII, no município de Maripá, aumentando o número de vagas nos estacionamentos da via e melhorando a segurança. Indicação 86, encaminha-se como requer. Indicação número 85. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henke Blodorn e Este Engman. Solicita colocação de lombadas, redutores de velocidade, travessias elevadas e placas de sinalização de trânsito nas ruas: Rua Ramiro Barcelos, entre as quadras 33 e 30, Rua Vasco da Gama, no meio da quadra 1, em frente à Escola Sonho de Criança, no perímetro urbano no município de Maripá, para trazer segurança e qualidade de vida aos moradores, pedestres e motoristas no município de Maripá. Indicação número 85, encaminha-se como requer. Indicação número 78. Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henke Blodorn e Este Engman. Ementa: solicitam instalação de câmera de segurança no cruzamento entre a Rua Vasco da Gama com a Ville Bart, próximo à propriedade do Sr. Darcy Richter, para garantir a segurança e a trafegabilidade naquele local. Indicação número 78, encaminha-se como requer. Indicações da bancada do Partido Liberal e Partido Social Democrático. Indicação legislativa número 87 de 2025. Autoria: Rodrigo Fleming Lima. Ementa: institui o programa Esporte Molda Caráter no município de Maripá, destinado a fomentar o desenvolvimento de atletas de alto rendimento nas modalidades de futsal, bocha, bolão e handebol e da outras providências. Indicação número 87, indicação legislativa. Baixa-se a ordem do dia para a presente sessão para apreciação. Indicação número 95 de 2025. Autoria: Almiro Afonso Fritzen. Ementa: diante da impossibilidade de reforma no imóvel que abriga a brinquedoteca na Praça Diles Rota Lui, no distrito de Vila Candeia, o vereador indica que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da secretaria competente, estude a viabilidade de construir novo prédio para abrigar a brinquedoteca, para o aproveitamento integral e obedecendo os princípios da economicidade e eficiência. Sugere seja construído um prédio que possa abrigar também a subprefeitura do distrito de Vila Candeia, município de Maripá.
Indicação número 95, encaminha-se como requer. Indicação número 91, 2025. Autoria, Johnny Neilton Zils. Ementa. Solicita que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, estude a viabilidade de realizar pavimentação com pedras irregulares na MR 446, aproximadamente 1 km e 300 metros, interior do município de Maripá. Indicação no 91, encaminha-se como requer. Indicação número 53, 2025. Autoria, Donaldo Selink. Solicita pavimentação asfáltica e construção de uma ciclovia na MR 451, no distrito de Pérola Independente, município de Maripá. Cadê? Indicação número 53, 2025, encaminha-se como requer. Indicação número 41, 2025. Autoria, Donaldo Selink. Solicita revitalização total da Praça Tibiriçá, do distrito de Pérola Independente, município de Maripá. Indicação número 41, encaminha-se como requer. Senhor presidente, não há mais matéria constante em pauta do expediente para leitura nesta sessão ordinária. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nesta sessão, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Senhor presidente, não há vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Como não há inscritos no pequeno expediente desta sessão, concedo espaço aos vereadores e líderes de bancada inscritos para falarem no grande expediente. Senhor presidente, há 6 vereadores inscritos para falar no grande expediente. E 2 vereadores como líder de bancada. Na ordem, vereador Cristiano Heraldo Cassol. Concedo a palavra ao vereador Cristiano Heraldo Cassol. Boa noite a todos, os nossos colegas vereadores, o nosso público presente e a quem nos acompanha pela rede social. Eu venho aqui hoje novamente para falar a questão da lombada que foi mudada na Avenida em Pérola de Independente. Atendendo a vários pedidos dos agricultores e de diversas lideranças lá, questão de segurança dos alunos também da escola que trafegam no trajeto ali. Tenho aqui a resolução número 600, 24 de maio de 2016, nos artigos 10 e 11, que consta: a implantação de ondulação travessal próximo a uma interseção deve respeitar uma distância mínima de 15 metros do alinhamento do meio-fio ou linha a bordo a via transversável conforme o anexo. O artigo 11. O órgão e a entidade com circunstação sobre a via deve adotar as providências necessárias para a medida adequada e a remoção das ondulações transversais implantadas de formas irregulares ou clandestinas. Também, só para deixar bem claro, a gente foi procurado por bastantes produtores aí. Assim,
a gente procurou a lei e está totalmente errado mesmo. Foi mudado o quebra-mola. Segundo a informação que a gente tem lá, a questão de poeira, que pega ali em frente ao comércio, a panificadora. Aí a gente pergunta a vocês, foi mudado 40 metros para baixo. E lá também os caminhões e os demais veículos param, também tem poeira lá e fica em frente a uma casa de um senhor de idade lá, que inclusive veio procurar também isso aí. Então a gente, assim, queria deixar bem claro assim que antes de fazer isso aqui, procurasse, temos 2 vereadores lá, eu e o senhor Donaldo, que estão representando lá. Todo mundo sabe que foi mudado de forma irregular. E só citando um caso, aqui em nossa cidade vizinha Palotina, aconteceu isso também, onde um motoqueiro sofreu um acidente e a prefeitura tocou de arcar com todas as consequências. Então a gente pede aí atenciosamente aos responsáveis aí que fizeram isso, né, que vão atrás da lei, e está aqui a resolução, né, não tem nada aqui de mentira, está tudo certinho aqui, que toma as providências, né, porque deixar bem claro aqui, que fica registrado, qualquer coisa que venha acontecer, um acidente, alguma coisa, é o município que será responsabilizado. Seria isso, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador Cristiano Cassol. Senhor presidente, está escrito na ordem o vereador Jânio Quirino Alves. Conceda a palavra ao vereador Jânio Quirino Alves. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Este, uma boa noite a todos os munícipes aqui presentes, ex-vereadores, secretário municipal e todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Me inscrevi nesse grande expediente realmente para comentar algumas coisas sobre nossas indicações que estamos solicitando ao poder público de uma forma que venha atender a demanda da sociedade e do povo maripaense. A primeira seria sobre a questão dessa lombada ou redutor de velocidade, como a gente chamamos, em frente à escola Sonho de Criança, que realmente é um pedido que o pessoal vem pedindo para nós lá e a gente espera que realmente possa atender, mas a gente sabe que a gente não gosta de ver tanta lombada na cidade, mas muitas vezes em local, por exemplo, escolar, que é um problema sério de crianças ali, infelizmente tem umas pessoas que não se adequam à responsabilidade e acaba o poder público tendo que fazer esse tipo de impedimento para que realmente possa ter a consciência de cada um a questão dos redutores de velocidade. Então, fica registrado essa indicação que a gente solicita à secretaria responsável para que possa estudar a viabilidade de estar fazendo esse trabalho. Também a gente foi procurado pela direção da escola e juntamente com a escola Pio XII e os professores sugerimos e teve essa sugestão de estar fazendo na quadra 35 e 36 esse estacionamento oblíquo, né? De preferência a gente sabe que tem o lado dos ônibus, mas do outro lado possa ser feito de uma forma que caberá mais veículos estacionados e o fluxo será melhor na condição de frente à escola Pio XII. Também estamos sugerindo essa indicação legislativa sobre o Bolsa Atleta, inclusive vai ser feito 2 projetos muito bacanas, muito produtivos, que seria o Bolsa Atleta e o Esporte Molda Caráter, então que vai ser encaminhado aí para o Poder Executivo, sugerido aí para os demais vereadores, e eu acredito que o prefeito possa, ampliando esse projeto e colocando suas dinâmicas aí,
e vai atender os nossos atletas, as pessoas que realmente estão se destacando no nosso município. Então, é um anteprojeto que vai estar dando os parâmetros legais aí para que o prefeito, o Poder Executivo, possa estar executando esse projeto, somando esses dois projetos aí, em benefício aos nossos esportistas. Também quero aqui agradecer à Secretaria de Obras pela atuação que esteve fazendo e atendendo ao nosso pedido na MR 515, que liga Alto Santa Fé, e dá saída também da MR PR 491, que liga Santa Rosa, que a gente fez várias solicitações lá e prontamente a Secretaria de Obras nos atendeu. Então, quero aqui agradecer ao secretário, toda a equipe que realizou esse trabalho lá. Também volto aqui a falar sobre a questão do IPTU. O IPTU vem sendo levantado por muitas pessoas, a questão dos valores, a gente já sabe que passou por essa casa de lei, não temos muito a fazer, mas somos cobrados diariamente sobre a forma e o crescimento elevado dos nossos impostos aqui no município de Maripá. Então, quero aqui novamente pedir ao Poder Executivo, através de uma indicação que fizemos, os 4 vereadores, que a Prefeitura possa fazer o estudo de viabilidade para dar um desconto maior no preço à vista. Hoje, Maripá dá um desconto de 10% e nós estamos sugerindo que estude essa viabilidade de dar pelo menos 30%, como Palotina dá. Aí vem a outra questão. Ah, mas vamos dar renúncia de receita? Sim. Da mesma forma que nós estamos ordenando despesa maior para o Vale Alimentação aos secretários, da mesma forma que entendo que de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. E vejo com esses impostos aqui, como a questão do IPTU, cada mês, cada ano subindo, devemos olhar um pouco para o povo maripaense. Há uma reclamação muito grande sobre isso, falo aqui como vereador e falo como também munícipe aqui de Maripá, que precisamos rever esses valores sim. É fácil a gente colocar da noite para o dia projetos aqui para beneficiar o executivo, mas para renunciar receitas de imposto é difícil. Então, quero aqui o meu repúdio e gostaria muito que o prefeito, a sua equipe administrativa, possa estudar essa viabilidade aí de dar um desconto maior, principalmente no preço à vista. Eu acho que vai ajudar bastante os nossos munícipes aqui, para que seja, para o ano que vem, dado esse desconto maior. Também estive hoje à tarde, a MR que liga o município de Maripá 319, é PR 182, que dá acesso à linha 7 Rumo, onde realmente o DR hoje veio fazer uma barbaridade, trancando uma MR e muitos produtores rurais que utilizam aquela MR para dar acesso às suas propriedades, para passar veneno, colher, enfim, fazer o plantio, alegando que o município ela não está regulada ao órgão do DENIT, segundo o DR, me informou isso aí também hoje, falei com o Charles, e que por isso estaria sendo fechado devidamente a uma curva que tem a proximidade aí a esse acesso de 300 metros. Então aí fica a pergunta, quantos acessos Maripá tem? Nós agora há pouco estávamos comentando aqui entre os demais vereadores, Donaldo, que deveria então estar fechando. Então eu não sei aonde o próprio DR vai chegar com uma situação dessa ao nosso município, e que nós também possamos fazer alguma coisa aqui. Então eu peço aos demais vereadores, todos, a Vossa Excelência, senhor presidente, que possa formalizar um ofício, segundo informação do DR, pode ser feita a regulamentação. Mas para isso o prefeito tem que solicitar isso no DR, juntamente essas informações, para que eles possam analisar a viabilidade de estar fazendo a liberação desse acesso regulamentado junto ao DR e junto ao DENIT. Aí fica outra pergunta, mas lá por cima, sobre o trevo, lá está regulamentado.
Essa questão que eles me falaram. Então, assim, eu não sei até que ponto o DR vai estar regulamentando, fechando várias estradas, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então, eu peço aí que Vossa Excelência, presidente, possa fazer um ofício encaminhado ao executivo, ao prefeito, se ele tem o interesse e também estude a viabilidade de continuar aberto aquela estrada. Então, vamos reforçar aqui a força política de todos nós vereadores aqui, que possamos juntos, quem sabe através do prefeito, e ele estudar essa viabilidade junto ao DR de estar regulamentando aquele acesso. Então fica aí também esse esclarecimento e gostaria muito de estar contando com todo mundo aí, com todos os vereadores e vereadora, para que fosse resolvido isso aí. Também vou comentar um pouco sobre o requerimento que há poucos tempos atrás nós fizemos sobre o show de Natal de Maripá. Então nós levantemos alguns itens e logo mais nós vamos apresentar à sociedade alguns apontamentos que a gente considera preocupante. Mas isso num segundo momento a gente vai pedir. Por isso a gente pede esclarecimento ao executivo através de um requerimento que apresente as notas, apresente o cronograma de atuação que teve nesse período de Natal, para que a gente possa fazer a fiscalização adequada junto a nossos vereadores, para ver a viabilidade de cada ação que aconteceu no município de Maripá. O último item eu quero comentar sobre o kit odontológico, que está aqui em minhas mãos. Acredito que o vereador Marcelo também vai estar comentando sobre essa entrega do Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, fez a escola Pio XII. E lá fomos relatados, inclusive estive olhando os kits que o meu colega vereador Marcelo vai apresentar, várias marcas, e a validade também desses produtos. A pasta de dente aqui venceu em janeiro de 2025, fio dental 12 de 2024. Então a gente fez um requerimento, vai estar tramitando nessa Casa de Leis, pedindo informações sobre a compra disso, se foi doado, se foi comprado, da forma que quem organizou essa passagem para as escolas, esses kits, né? Então ainda mais uma questão de saúde. Então a gente precisa levantar esses dados para depois a gente aqui levantar na Casa de Vereadores todas as informações necessárias que o povo de Maripá vem pedindo para nós que fosse esclarecido. Então é um apontamento que estou fazendo, que foi entregue isso, e logo mais à tarde, se não me falha a memória, foi cancelado a entrega desses kits. Então, a gente acredita muito que tenhamos as respostas logo mais, depois que formalizar o requerimento, para que a gente possa trazer as informações aos nossos munícipes. Seria, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Jânio Alves. E até complementando a questão da MR, quando me mandaram foto que estava sendo fechada esse MR, entrei em contato com o prefeito e ele estava, nesse momento, ele está lá em Curitiba, junto com o deputado Gu Bueno, para tentar inverter essa situação. Todo esforço será trabalhado para que nós invertemos essa situação. Senhor presidente, está inscrito o vereador Rodrigo Fleming Lima. Conceda a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres colegas, vereador, vereadora, a todos os munícipes que estão aqui presentes e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Uma boa noite. Gostaria de começar a falar um pouquinho sobre a minha indignação com o DR de fechar uma estrada com mais de 50 anos. Não tem a capacidade de limpar as rodovias, são rodovias sujas, esburacadas, e vem fechar uma estrada que os nossos produtores que carregam o país nas costas, usam para se deslocar, fazer um fechamento mal e porcamente. Isso é uma vergonha para um órgão desse tamanho. Então eu espero que vocês coloquem a mão na consciência, espero que os nossos deputados, que nós apoiamos, nos ajudem nessa luta, porque isso é inadmissível, o descaso que
estão tratando a comunidade rural de Maripá. Então, dizer que a gente está fazendo, está trabalhando, o prefeito Rodrigo está na capital hoje, conversando com o deputado do PSD, Gugu Bueno, já fizemos aí o protocolo, já fizemos algumas solicitações de pedidos e nós vamos aí trabalhar incansavelmente para que isso seja resolvido e isso seja trazido o real motivo, porque a gente não acredita que é só um caso de acidente, né? Então deve ter mais alguma coisa por trás. E parabenizar também ao órgão que fez um buraco, um fechamento com 2, 3 cones, né? E se acontece algum acidente, se alguma vida é perdida lá, parabenizar pelo descaso que vocês têm com toda a sociedade rural do nosso município. Falar um pouquinho também a respeito da indicação que eu fiz no início do ano, que é a questão da instalação de bebedouros nas praças públicas e no lago municipal. Nós sabemos que a nossa comunidade de Maripá gosta de frequentar tanto a praça como o lago com a sua família, tomar o seu tererê. Então, isso vai ajudar também essas comunidades, essas pessoas que vão até esses espaços públicos a se tornarem mais confortáveis. Nós também vemos o grande aumento, gente, de esportes ao ar livre, como caminhada, pedal, corrida, e essas pessoas passam por isso, né? Passam por esses espaços públicos. Então, nada mais justo do que o atleta que passa por lá, faz seu treinamento, poder tomar a sua água gelada. Quem sabe futuramente a gente coloca também, para quem gosta de tomar um chimarrão, colocar uma água quente, para que a gente possa tornar esses ambientes ainda mais confortáveis. Falar um pouquinho também na nossa indicação do esporte moda caráter. Foi feita uma indicação legislativa na reunião das comissões, que eu acho que é para isso que serve, a gente debateu bastante, e nós vimos que eram 2 programas que tinham intuitos diferentes, mesmo que tratando do esporte, então nós decidimos dividir, seguir o esporte moda caráter dividido do Bolsa Atleta, e dizer que esse nosso projeto, essa nossa indicação, ela não fala sobre dar o dinheiro, e sim as necessidades para que os esportistas de Maripá possam evoluir. Então a gente está falando desde a padronização de uniformes, estamos falando aí de viagens, de custeio de viagens e principalmente também de você trabalhar com os professores. Como que eu vou cobrar de um professor que ele treine um atleta de alto rendimento se às vezes ele não tem essa capacitação? Então nós vamos bater firme na capacitação dos professores, também valorizar, ver a questão de planos de cargos e carreira dos professores do esporte, para que vocês possam aí se capacitar e elevar ainda mais e mais atletas aí aos 4 cantos do nosso país. E falar um pouquinho também, a gente teve uma conversa na última sessão, nós falamos muito sobre para que serve uma lei, e ela serve para ser cumprida. Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui a respeito da nossa lei, do Sistema Municipal de Cultura, que o vereador Jânio comentou na última gestão, que leis servem para serem cumpridas. Mas essa lei, ela foi criada em 2011, ou seja, na gestão de 2009 a 2012, nós tínhamos a prefeita Jacira Quirino Alves, essa lei já existia, então leis foram feitas para serem cumpridas. Na gestão de 2013 a 2016, Anderson Bento Maria, essa lei já existia, leis servem para serem cumpridas. E da gestão de 2017 a 2020, gestão Anderson Bento Maria, essa lei também já existia, então leis servem para serem cumpridas. Então só queria deixar um adendo, que não é o prefeito Rodrigo que não fez isso, não é a administração do Rodrigo que não quis fazer, isso vem de longa data, gente. Isso vai tornando uma bola de neve, quando você chega lá na frente você tem que resolver, às vezes, não sei se a palavra seria incompetência das antigas gestões, mas é isso que acontece. Às vezes muito falando sobre IPTU, e eu faço a pergunta para você de casa que nos assiste, a vocês que estão aqui, vocês acham mesmo que prefeito quer aumentar IPTU? Você acha que isso é bom para o prefeito aumentar o IPTU? Ninguém quer aumentar o IPTU, gente. A gente recebeu uma recomendação do Tribunal de Contas para aumentar, porque não era feito o devido aumento, porque a gente sabe que a partir do momento que você mexe no bolso do contribuinte, isso não dá voto. Então, será que isso acontecia nas antigas gestões? Me concede a palavra, vereador? Sim. O IPTU não foi aumentado. Nós abaixamos a alíquota de 3% para 1,5%. O que foi feito foi a correção venal dos terrenos. E tem gente em política dizendo que vai aumentar. Não foi aumentado o IPTU. É só pegar o projeto de lei. Nós abaixamos de 3% para 1,5%. Nós reduzimos. O que foi feito foi a correção venal dos terrenos, que estava há 17 anos sem fazer. Sendo que a lei diz que cada 8 anos tem que ser feito. E os outros prefeitos não fizeram e nós tivemos que fazer no mandato passado. E estamos marcando com as consequências por causa disso. Se nós não fizéssemos a correção do valor venal dos terrenos, seria renúncia de receita. Aí quando nós fosse pedir dinheiro para fazer um projeto, alguma coisa, não.
vocês abriram mão do recurso. Seria isso. Então, mais uma vez, a gente vê que não é o prefeito Rodrigo que fez isso, que ele teve que fazer isso, porque foi um descaso que as antigas gestões não fizeram. Então, eu só gostaria de trazer isso para vocês aqui, porque, às vezes, o jeito que a gente passa a informação diz que a nossa gestão não está preocupada, que a gestão não está preocupada com cultura, não está preocupada com saúde, não está preocupada com educação. E não é isso que acontece, gente. Tá? A gente precisa de tempo para organizar e dizer também a respeito das casas habitacionais, que a gente vê essa cobrança e tem que cobrar sim. A população quer saber de casa, a população precisa de casa, precisa de saúde, precisa de segurança, mas a gente tem que passar o passo a passo desde quando isso começou. Então, eu me comprometo a cada um de vocês que nos assiste aqui, na próxima sessão, eu trazer todo o processo desde o início das casas habitacionais, inclusive da gestão que as casas habitacionais começaram, onde o dinheiro veio, a empresa foi contratada, declarou falência e começou o processo todo novamente. Então, assim, é muito fácil julgar, é muito fácil vir aqui bater na tribuna, mas trazer as verdadeiras informações é complicado. Então, assim, vamos cuidar da forma que a gente expõe, para a gente não ter que chamar as outras gestões de incompetente. Então, vamos cuidar com isso. E seria isso, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador Rodrigo Fleming. Senhor presidente, também estou inscrito para falar no grande expediente. Conselho a palavra do vereador Johnny Zilks. Meu boa noite a todos, senhor presidente, os demais colegas vereadores, secretário Chicão, o ex-vereador Tizil e todos os demais munícipes aqui presentes. Hoje eu estava andando pelo município, acompanhando algumas obras que estão acontecendo. Uma é a Rua Willy Bart. Eu vou lá toda semana ver como que ela está, em que pé que está a obra. Acompanho a questão do calçamento. Fui informado hoje, depois de ter visto algumas situações lá que precisam ser resolvidas, fui até a Secretaria de Aviação e Obras questionar sobre essas questões. Aí também fui informado sobre o asfalto, que deve chegar nos próximos dias. Falta fazer mais uma parte da base, depois vem a camada de asfalto. Depois disso, fui até Pérola Independente, entre Pérola e Candeia, acompanhar a obra de 4,6 quilômetros. Não me recordo agora qual é a MR, mas é a próxima linha Rapaçu, uma obra muito importante. Eu não conheço muito aquela região, mas realmente vai ser uma obra importante para escoar tanto a produção agrícola quanto a agropecuária. Tem a suinicultura, tem gado leiteiro e também questão das aves. Quando chego em Maripá, recebo a notícia então que o DR estava lá na entrada da MR 319, fechando o acesso. Alguns dias atrás eu fui lá, gravei um vídeo onde falei que nós estaríamos enviando documentos, ofício, tanto para o DR quanto também para os deputados que pudessem auxiliar o município nessa situação. Nós encaminhamos ofício ao DR também, porém não tivemos resposta. Encaminhei ao deputado Gugu Bueno, ao qual o assessor foi até o DR, porém só falaram que iriam rever a situação, isso na quinta-feira, e hoje foram lá fechar. Essa estrada, ela tem uma importância muito grande para o município de Maripá, principalmente para aqueles moradores. Estranha muito, porque é uma estrada que tem mais de 40 anos. Como o vereador Jânio colocou, conversou com uma pessoa lá do DR, e agora ela está irregular. Eu até gostaria, acho que nós devemos solicitar ao DR que encaminhe a documentação necessária, porque se ela está errada, imagina as outras que fazem parte da PR. Né? Outra questão, que é o prefeito que precisa regularizar. Eu vou cobrar do prefeito também se ele já recebeu alguma orientação do DR quanto à regulamentação dessas estradas. Se aquela tem mais de 40 anos, a da Estrada Gaúcha, o acesso secundário que vem para Maripá, acredito que tenha mais. Então eu quero saber se realmente o município já recebeu
alguma orientação quanto à regulamentação dessas MR. Aquela lá, no caso, eu vi o documento que eles passaram para o município, onde eles alegavam que o acesso era irregular. Tá? Como o vereador colocou, acho que é 300 metros, né, da curva. Então, é preocupante isso, porque a gente tem acessos que são muito mais próximos à curva, ou seja, são na curva. Da entrada da linha Chapecó é na curva. Estrada Gaúcha, o acesso secundário é na curva. Candeia, você passa um pouquinho da entrada que vai lá para o 18, é na curva. Eu não entendi até agora qual foi o que o DR realmente viu naquela entrada para fechar. Escolheu uma a dedo para começar a fechar, ou qual que realmente é o objetivo? Existe alguma coisa por trás disso? Insegurança, um ponto crítico de acidente. Eu nasci aqui em Maripá, tenho 45 anos. Vi muitos acidentes aqui, principalmente aqui no nosso trevo, onde muitas vidas aí foram ceifadas. Lá, sim, houve muitos acidentes já. Mas na curva, eu não recordo, sinceramente, algum causado por algum veículo que entrou na MR ou que saiu. Se eu estiver errado, alguém por favor me corrija, mas eu desconheço isso. Não tenho essa informação. Então é muito estranho mesmo. E assim, eu acho que a gente não pode parar. Eles fecharam, a gente não pode aceitar isso. Nós precisamos continuar buscando soluções, porque como eu falei, se essa está irregular, é um ponto crítico de acidente, imagina as outras. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Nunca se foi consultado algum morador de lá se ela era importante para eles. Hoje, inclusive, fui questionado. Não tem prefeito, não tem vereador na cidade? Infelizmente, a gente não pode ir lá agora e jogar terra dentro. Porque a MR encosta na BR e ela é do DR. Mas a gente vai continuar buscando e querendo explicações. E buscar alguma forma de reverter essa situação. Outra questão que o vereador Cristiano colocou sobre a lombada, fiquei pensando, aquela lombada, na forma que ela estava, no local que ela estava lá, ela estava regular? Estava? Porque assim, a gente solicita, volta e meia os munícipes vêm solicitar para nós que a gente instale lombadas em alguns pontos do município, mas a gente precisa ver a legalidade. Naquela lá até, eu não sei qual que é a diferença tão grande, porque ela estava próximo ao entroncamento. 50 metros, o que ela dificultou, o que ela causou essa questão de ser irregular? Você poderia me esclarecer? O que foi nos passado, Joné, que foi tirado lá por causa da poeira. Mas eles mudaram na frente da casa do senhor, uns 40 metros para frente. Então, se for por causa da poeira, não seria essa a explicação, eu acho, né? E ela está irregular. A daqui estava na frente da panificadora dá 26 metros do meio-fio. E onde foi colocada essa dá 10 metros. Foi medido com a trena e por satélite. Então, e segundo a resolução aqui, ela está irregular lá. Tá, joia, então obrigado. É que a gente pede muitas vezes aqui para o poder fazer lombada em algum determinado local e a gente não, muitas vezes pede para fazer num local que não pode. Mas eu também vou averiguar essa questão lá do meio-fio, porque também não entendo muito bem sobre essa questão, mas eu acho que isso aí precisa ser melhor estudado, até porque a gente tem várias lombadas no nosso município que de repente estão aí de forma irregular também. Então, eu queria mesmo colocar hoje a minha indignação com essa questão da MR 319, do fechamento. A gente vive num país que a agricultura, que o agronegócio, a cada dia que passa é mais prejudicado, e querendo ou não, essa forma indireta é uma forma de prejudicar, sim, os nossos agricultores aqui do município. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a palavra ao vereador Jones Jux. Senhor presidente, está escrito o vereador Marcelo Blodorn. Conceda a palavra ao Marcelo Bleder. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público que está aqui presente e a quem está nos assistindo em casa.
Assim como o vereador Jânio colocou, o vereador Jone, também me coloco à disposição, porque como agricultor, eu fico indignado quando vejo isso que está acontecendo em nosso município. Uma MR que está há mais de 40 anos feita, né? Sempre adequada, sempre cuidada pela nossa Secretaria de Viação e Obras, e agora o DR vem e fecha. Então coloco aqui a minha indignação com relação a essa situação e me coloco também à disposição para a gente verificar junto com os deputados o que pode ser feito para que nós podemos atender os agricultores ali da localidade do Sete Rumo. Fala-se de acidentes, eu quero ver quando for período de safra, que passa colhedeiras, caminhões, plantadeiras, os agricultores eles usam aquela estrada para desviar o trevo, e agora eles vão passar pelo trevo, e isso aí, Deus queira que não, mas a probabilidade de dar um acidente, uma gravidade maior, é bem maior com essa situação. Vem aqui também hoje, tem aqui comigo, kits de higiene bucal que foram entregados no Colégio Pio XII. Foram entregados na terça e na quarta-feira da semana passada. Essa ação é muito importante, pois sabemos que há famílias com dificuldades financeiras e essa atitude ajuda muito, além da orientação também que foi dada e o reforço na prevenção de cáries. Porém, me chamou a atenção a validade desses produtos, a validade desses kits, que é composta por escova, creme dental e fio dental. Tem aqui junto comigo, até aqui eu consegui alguns, esse creme dental que está nesse kit aqui, ele está vencido desde maio de 2024. O fio dental venceu em fevereiro de 2025. Esse outro kit aqui, o creme dental, ele está vencido também em maio de 2024. O fio dental vence agora esse mês, março de 2025. Mas aí eu pergunto, quem vai usar um fio dental inteiro e agora uma semana? Esse outro creme dental aqui venceu em outubro de 2024. Esse aqui, o creme dental venceu setembro de 2024 e o fio dental fevereiro de 2025. Então isso me chamou a atenção porque fui procurado por pais que ficaram preocupados com essa situação aqui, com esses itens vencidos. Diante dessa situação, quero fazer algumas perguntas aqui. Esses kits, eles foram comprados pelo município ou foram doados? A empresa que entregou esses produtos, entregou dentro do prazo de validade ou já estava expirado? Há uma pessoa ou uma equipe responsável para fiscalizar e verificar a validade desses produtos quando é entregue? Parece simples, corriqueiro e sem importância falar da validade de um simples creme dental ou um fio dental, mas questiono vocês, colegas vereadores, alguém de vocês usaria um creme dental vencido 10 meses? Alguém de vocês usaria um fio dental vencido? Ou então, melhor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Deixariam vossos filhos usarem? Sim? Senhor vereador, me concede a parte? Sim. Inclusive, no Código do Consumidor, se você for no mercado hoje pegar uma mercadoria vencida,
como é que é a legalidade, né? O processo que a empresa, o próprio comércio vai responder por isso. Então, tudo isso a gente precisa arcar com essa responsabilidade e ter todos esses dados para a gente verificar aonde está o erro. Obrigado, vereador. Lembrando que esse produto vencido, ele perde a sua qualidade, a sua eficiência também. E termino questionando: qual é o posicionamento da vigilância sanitária com relação a essa situação? Quero deixar aqui registrado também, sexta-feira, semana passada, eu entrei em contato com o prefeito para marcarmos uma reunião, onde um dos assuntos seria tratado esse assunto aqui, dos itens vencidos que foram entregues, e outros assuntos demais, mas infelizmente essa reunião não aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador Marcelo Bledor. Senhor presidente, não há inscritos no grande expediente. Como líder de bancada, 2 vereadores. Está escrito o vereador Almiro Afonso Fritzen. Concedo a palavra ao vereador Almiro Afonso Fritzen. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa e a todos que acompanham a sessão através das redes sociais e a todos que vierem aqui para acompanhar os trabalhos dessa casa. Quando se fala em lei, sempre se ouve, a lei tem que ser cumprida. Eu tenho uma lei aqui, lei complementar, número 49, que trata das medidas referentes aos animais domésticos. Então, quer dizer que não estamos falando só de cachorro na rua, estamos falando de cachorro fechado, na corrente, cabrito, abelha. Tudo que incomoda pessoas é contra a lei. Então, não é necessário todas as vezes as pessoas procurarem o vereador para resolver esse problema. Tem os responsáveis na prefeitura e sempre se procurar com provas. E depois, se não conseguir nada, aí sim pode entrar um pedido para o vereador. Sobre cobranças, eu quero falar sobre oposição. Quando se fala, últimos tempos, tudo casas populares, IPTU. Eu queria só pedir, essas casas populares foram iniciadas quando? Talvez foram começado errado. Pode ser esse o problema. Agora vim aqui sobre IPTU. Vocês lembram quem estava aqui de presidente? Foi quando foi pedido aos vereadores que tem que ser provado esse IPTU, porque veio do Tribunal de Contas. Caso contrário, nós não provasse, podia dar problema para os vereadores. E essas coisas ninguém fala. Das casas populares, como o colega nobre, Jânio Quirino Alves, aqui falou tanto que prefeito a Curitiba, mais uma foto, isso prova que ele foi de trás. Mostra. Mas como o vereador alega, talvez foi por causa das diárias. Então a gente sabe o que é oposição. Oposição é cobrar, criticar. Agora, esta fiscalização que foi feita sobre materiais da escola, meus parabéns. Nós vamos verificar, se for verdade, estão de parabéns. A verdade tem que ser dita. Não adianta a oposição só falar. Isso, qualquer coisa que o prefeito fizer, alguma coisa está errada. E nas redes sociais, este povo ainda não conformado com o resultado das urnas, só tem críticas. E muitas vezes as críticas, você entra no perfil, pode ver os colegas, os amigos que fazem essas críticas. E muitos
ex-candidatos a vereadores que nunca conseguiram somar 40 votos. Então, acho que esse tipo de pessoas não tem moral nenhum para fazer uma crítica. Não consegue passar de 30, 40 votos e fiquem ali como fosse o rei do mundo. Impressionante. E, então, o IPTU de Palotina não tem nada a ver com esse nosso aqui. Agora eu quero falar sobre deputados. Deputados sempre pedem para os vereadores ser fiel ao partido. Agora, ano que vem, tem eleições. Aí o vereador tem que ser fiel ao partido, tem que fazer campanha para esse partido. Mas durante os 4 anos, eles não são fiéis aos vereadores. Impressionante, ser fiel ao partido. Durante os 4 anos, e eu não julgo só apenas o deputado pelos recursos que ele manda para o município. Também vamos cuidar que eles aprovem lá em cima, para lascar com o povo. Recurso é importante, mas só isso não resolve o problema. Eu conheço deputados que trazem recurso, mas lá em cima se lasque com o povo. Impressionante. Política, então, a gente sabe que funciona assim. Sobre promessas, eu sei promessas da ex-prefeita Jacira, lá na Candeia, de pôr a indústria para arrumar emprego. Cadê? Nunca aconteceu nada. São promessas políticas. Quem não faz promessa política? Hospital é possível, só depende de você. Onde que está o hospital? Então, política é assim. Oposição é assim. Agora, fiscalizar e cobrar, tudo certo. Mas só criticar é muito fácil. Mostrar caminhos para resolver os problemas é diferente. Era isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço a palavra, vereador Almir Afonso Frissen. Senhor presidente, não há mais inscritos no grande expediente. Como líder de bancada, 2 vereadores inscritos. Donaldo Selling, PL. Conceda a palavra ao vereador Donaldo Selling. Senhor presidente, vou me abster da fala. Senhor presidente, está inscrito também o vereador Jânio Quirino Alves, Conceda a palavra, republicanos. conceda a palavra ao vereador Jânio Quirino Alves. Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, já as pessoas nominadas aqui nessa Casa de Leis e que nos acompanham. Eu peguei esse espaço para falar a questão de leis e também fazer um breve comentário da importância das pessoas que compõem uma coligação para disputar uma eleição municipal. Veja bem, aqueles vereadores, como alguns vereadores aqui vêm, criticam, que moral tem essas pessoas de 40 votos? Aí fica a pergunta, será que esses 40 votos, 10 votos, 12 votos, que esse grupo político recebeu dessa pessoa, será que não é suficiente para eleger de repente Vossa Excelência, vereador Fritz? Essa é a matemática. Então a matemática tem que ser respeitada e parece que Vossa Excelência desmerece as pessoas do próprio partido. Pessoas que fizeram 22 votos, você tem que elogiar eles pela postura, pela dedicação, pelo empenho da sua campanha. Infelizmente, nem todos conseguem se eleger, isso é uma questão lógica da nossa política brasileira, tanto no nível estadual, municipal, mas o desmerecimento não pode ter. Por que daí na época da campanha é tão fácil procurar mulher e vamos ajudar aqui, vamos ajudar ali? Para quê? Porque senão tem que tirar o número de homens, tem que ter o percentual de mulheres. O respeito é fundamental. E eu falo aqui em nome do meu partido republicano e também ao nosso colega Marcelo, que representa o PP, nós temos orgulho das pessoas que disputaram conosco a nossa coligação, porque temos que ter respeito, não só na época da campanha, mas fora dela.
porque são cidadãos que representam o nosso município de qualquer forma, trazendo seus benefícios, suas ideias, ajudaram a construir principalmente o projeto que o senhor defende. Esta é a prerrogativa de cada um candidato. E como que a gente vai e desmerece as pessoas de uma forma? Ou por causa de uma foto que está juntamente com demais vereadores? Não, não é assim que se faz política. A política tem que ser respeitada de uma forma imparcial e sabendo que aquela pessoa é importante. Não desmereço de ninguém e agradeço muito as pessoas que estiveram conosco para que nós chegássemos ao êxito de 4 vereadores da nossa coligação. Inclusive, se vocês não tivessem, de repente, esses 20, 30, 40 votos, quem sabe vocês não teriam hoje a Câmara Municipal. Então, não desmerece da forma que Vossa Excelência fala aqui, ao bom tom, que as pessoas não têm peso nenhum. Que representatividade tem, vereador? O senhor tem tantos anos de mandato, não aprendeu que a gente tem que ter respeito às pessoas? De onde o senhor veio? Será que o senhor se elegeu sozinho? Olha que eu acho que não. Eu acredito que todos nós aqui que tivemos esse trabalho perante a campanha, sabemos da importância de cada um que está aqui. E o tanto que é importante esses que não se elegeram, que são suplentes, mas têm sim a sua representatividade familiar, religiosa. É para isso que a gente se forma uma coligação. Ou faz o seguinte, vereador, se o senhor é tão forte, se lance sozinho, cria um partido sozinho. Quem sabe o senhor se elege sozinho, não precisa de ninguém. Porque da forma que o senhor passou aqui a informação para todos nós aqui, inclusive quem está nos assistindo, parece que o senhor é o sabedor de tudo. É o senhor que se elegeu sozinho. E não é por aí. A gente tem que tomar um cuidado realmente da forma que a gente coloca aqui as coisas. Quero agora me aprofundar um pouquinho na questão das leis, como disse. A Lei 49, que trata realmente sobre a questão das limpezas, dos lotes. Nós tínhamos um decreto, número 55, de abril de 2022, que era específico sobre o combate à dengue e que foi criado na época pelo prefeito para que realmente pudesse entrar nos terrenos, ter o poder fiscalizatório de polícia para fiscalizar esses lotes. Por que eu falo isso? Porque nesse decreto tem uma comissão e eles tinham o poder de polícia de entrar nos lotes para executar o seu trabalho. Da mesma forma, entendo eu, pela essa lei, que o município também pode, da mesma forma, entrar nos terrenos, fazer o serviço, como a gente já tinha falado sobre a questão da Oi, e executar o serviço para que seja cobrado. A gente sabe que a Oi é um problema enorme, é uma empresa muito sólida, tem muitos benefícios, mas infelizmente é a única forma que temos, porque se nós vamos cobrar o nosso cidadão municipal, maripaense, tem que cobrar, tem que executar o serviço, a multa, por que não uma empresa dessa, né? Como a gente já viu aqui várias pessoas debatendo sobre isso, e falo isso porque os imóveis, conforme o artigo 2º, fica os serviços citados no artigo 1º deste decreto, quando a situação epidemiológica indicar autorizado ao entrarem nas áreas externas dos imóveis desocupados de varenia e abandonados, ou seja, pode entrar nesses lotes. É o decreto que está dizendo aqui. Mas ele pode estar invigente? Não sei se está invigente. Mas ele pode, esse decreto, ser de novo refeito e ampliado para que as coisas funcionem, inclusive na questão do escorpião. Por que eu falo do escorpião? Senhor vereador, concede um? Pois não?
O senhor fala aí sobre a questão da lei de lotes abandonados. A questão da Oi não é um lote abandonado, né? Outra questão que foi colocada, eu vi o documento que eles encaminharam, onde eles autorizam sim a entrada, porém o município deveria arcar pela limpeza. Sim. Isso foi o que eles encaminharam. Mas a Então gente- o município não pode, por lei, fazer esse tipo de trabalho. Não poderia, por lei. Precisa ser cobrado. Mas eles autorizaram a entrada, sendo que o município seria responsável e deveria custear essa limpeza. Certo. Realmente foi falado isso no ofício deles. Mas eu pergunto, vamos deixar assim? O município pode tomar providência? Pode. Para isso tem um decreto, podemos formalizar e cobrar sim, conforme a gente sabe que tem a lei para isso. Só Então, mais um fica- pouquinho para complementar essa. Conversei hoje com o pessoal então da Secretaria de Viação e Obras. Eles estariam encaminhando novamente uma solicitação então para a Oi, onde iria estar solicitando que fizesse a limpeza, porém a Oi estaria se comprometendo em pagar essa despesa, custear a despesa da limpeza. Muito bem. Que bom. Está sendo feito outro ofício da forma que o Poder Executivo acredita que vai solucionar o problema. A gente agradece. O artigo 111 fala mais ainda. Para o exercício do seu poder de polícia, quando o meio do ambiente, o município respeitará a competência e a legislação autoridade da União e do Estado. Ou seja, teremos que seguir as normas que o município tem. Então eu acredito muito que o município pode fazer esse trabalho, ele pode ter o poder de polícia, conforme esse artigo 111 que fala, aonde ele pode estar executando o serviço e cobrando, claro, posteriormente, essa questão aí. Outro assunto que vou falar também sobre, e voltar, devidamente, a gente esteve semana passada conversando com a Simoni, que ela representa a cultura, tivemos uma conversa muito produtiva. Devidamente a gente foi lá para tratar alguns assuntos com o secretário da pasta, onde estaremos pleiteando alguns recursos para a secretaria. Então volto a falar aqui sobre a questão dessa lei, criada em 2011, né, tiveram várias ações aí pertinentes a esses projetos, inclusive questionemos ela sobre a questão da regulamentação do portal, que diz ainda a respeito sobre o que responde pelo município, que seria o Anderson. Então, assim, tem várias pautas que a gente falou com ela sobre o que a gente já tinha comentado na Câmara de Vereadores na sessão passada, e ela nos falou que está tomando a providência para que seja feita a regulamentação do portal, enfim, de todas as prerrogativas que cabe à secretaria. Mas eu, aproveitando e comentando isso, gostaria até inclusive de falar para vocês que a Prefeitura de Toledo, ela, através da secretaria, ela conseguiu vários recursos entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, totalizando R$1.067,90. Isso foi a adesão da cultura, que está aqui no portal, inclusive foi nos repassado isso, e que esse valor será utilizado na cadeia produtiva cultural do município. Isso foi naquele período. 2020 a 2021 e 2022 foram R$973 mil que eles captaram em recursos. 2023, 2024 e 2025, R$1.104.000. Então a gente vê que realmente as coisas estão andando. Por quê? Porque lá eles tiveram uma capacitação de profissionais para realmente estar trazendo esses benefícios para a cultura, devidamente o que eu venho falando, que nós apresentamos a essa Casa de Leis e também para a Secretaria competente, a capacitação dessas pessoas para que realmente possam não perder mais esses projetos.
Tanto é que quero aqui deixar registrado o telefone dessa pessoa, de repente pode fazer um processo de inegibilidade, aonde possa estar fazendo a capacitação desses artistas para não perder esses recursos ou implementar mais recursos, como, por exemplo, o próprio projeto que o vereador Rodrigo apresentou sobre o rei e rainha. Então, pode ser implementado isso aqui. A Isabela Olsen, de Toledo, ela é consultora nos planos municipais que fazem esses projetos, esses acompanhamentos. Então, eu vou deixar aqui o telefone, disse isso a Simoni que deixaria o contato, 45 9984 13 303. Esse é o contato dessa consultoria que faz esse trabalho aí, para realmente adquirir todos esses recursos como a gente venha apresentado. Inclusive também quero aqui falar sobre os editais, são 6 editais de fomento de cultura. O vereador Tizil comentou que foram processos de inegibilidade, não foram através do PENAP, fomentos culturais, e atingiu vários aspectos fundamentais aí para a cultura do município, desde que o município tenha o seu fundo em atuação para que os recursos possam estar sendo contemplados. Eu digo isso porque no edital 024 de 2024 foram realização de eventos culturais, um total de 394 mil para esses eventos. O fomento à produção de eventos artísticos culturais, propostas, são 10 propostas, 300 mil reais para esse benefício. Show baile no interior, interessante isso aqui, eu achei muito interessante, eu acho que aonde cabe essa questão dos rei e rainha. 72 mil reais de recursos, 6 projetos de show baile gauchesco e sertanejo. Então, um valor contempla aí 12 mil reais para cada proposta. Então a gente vê várias ações, arte na praça, 10 mil, totalizando aí 2 propostas de 5 mil cada uma, cultura na rua, né, as propostas aí de 12 mil. Então a gente vê outro apoio aqui no edital 025 de 2024, apoio à produção literária. Então tem várias ações aqui que a gente poderia estar pontuando para vocês, para que realmente, de repente, o município, através dessa consultoria, possa adquirir esses recursos financeiros e não acabar perdendo. Então fica aqui a minha palavra sobre a questão do fundo. Não precisamos criar fundo, o município já tem um fundo, precisa realmente botar em prática. Agora, quem respondeu antes, quem responde agora, eu estou aqui como vereador para responder agora. O que respondeu antes, não cabe a mim. Aqui vou cobrar, vou exigir, vou pontuar, vou também elogiar no momento certo. Não tem problema nenhum, como acabei de falar sobre... Está terminando? Como eu acabei de falar sobre a questão dos atendimentos que a gente vem recebendo através da Secretaria de Obras. Então não tem nenhum problema. Mas quando é para pontuar, eu vou pontuar, porque a gente vê que realmente, principalmente das casas, enquanto não for resolvido, eu vou pontuar. Porque teve até vídeos que o prefeito fala sobre isso. Então, a gente vai estar aguardando aí, ver os trâmites legais e até que seja resolvido. Muito obrigado. Agradeço pela vereador Jânio. Senhor presidente, não há mais inscritos como líderes de bancada. Convido nesse momento o primeiro secretário vereador Jones Wilkes para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária. Em turno único de discussão e votação, a indicação legislativa número 22 de 2025 dos vereadores Cristiano Heraldo Cassol, Este Engelmann, Jânio Quirino Alves e Marcelo Henke Blodorn, que sugere a instituição do programa Bolsa Atleta no âmbito do município de Maripá. Portanto, está em discussão a indicação legislativa número 22 de 2025. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está.
Aprovado. Oficia-se como requer. Em turno único de discussão e votação, a indicação legislativa número 87/2025 do vereador Rodrigo Fleming Lima, que institui o programa Esporte Molda Caráter no município de Maripá, destinando a fomentar o desenvolvimento de atletas de alto rendimento nas modalidades de futsal, bocha, bolão e handebol e da outras providências. Portanto, está em discussão a indicação legislativa número 87/2025. Bom, boa noite a todos. Só queria comentar um pouquinho sobre esse projeto. Ele vai como uma indicação legislativa, mas nós já conversamos e na hora que nós fizemos a questão desse projeto, nós colocamos algumas modalidades. Como isso foi encaminhado ao Executivo, nós vamos aí deixar a critério do Executivo. Nós sabemos hoje que nós temos diversas modalidades. Então, quando a gente falou sobre bocha, bolão, futsal e handebol, foram para ser como se fossem protótipos, a gente testar esse projeto. Mas a gente vai retirar isso e deixar a critério do Executivo decidir as modalidades. Hoje nós temos aí uma modalidade de corrida que vem crescendo muito, nós temos vários adeptos, temos a questão da mountain bike, das trilhas. Então hoje, se a gente engessar esse programa, engessar esse projeto, a gente não vai conseguir atender a todos. Dizer para vocês que a nossa intenção é sim atender os atletas de alto rendimento, os atletas que têm essa possibilidade de sair do nosso município, mas também a toda a base, a todos vocês que estão iniciando e principalmente a você, professor, que treina, a você que está aí dedicado. Nós vamos trabalhar muito com capacitação, workshops, viagens, trazer também atletas para vir dar palestras aqui para os nossos atletas, então, para que eles possam entender como que funciona. Eu acho que o esporte, ele não é só a questão do treinamento, mas a gente está falando toda da parte de psicologia do esporte, treinamento físico, então, desde um simples tênis, até a levar o atleta até a data, até o local onde ele vai fazer esse esporte. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovada. Oficie-se como requer. Em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 02/2025, de autoria dos vereadores Cristiano Heraldo Cassol, Este Engman, Jânio Quirino Alves e Marcelo Henk Blodorn, que dispõe sobre a alteração da Lei 1135, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a proibição do uso e venda de narguile aos menores de 18 anos no âmbito do município de Maripá e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 2/2025, de autoria do vereador Cristiano Heraldo Cassol, S. Engman, Jânio Quirino Alves, Marcelo Brindel. Está em discussão. Conceda a palavra à vereadora Este. Nós achamos de suma importância que nós tomemos todos os cuidados, porque a reclamação dos pais tem sido frequente quanto à questão do uso do cigarro eletrônico, principalmente em ônibus escolares e em pátios aí por fora. Portanto, assim, peço a colaboração dos colegas para que a gente possa aprovar. Continua a discussão. Conceda a palavra ao vereador Jânio. Também me manifesto favorável a esse projeto, devidamente à questão fundamental, que é a questão do cigarro eletrônico. A gente sabe que tem muitos adolescentes que estão comprando bastante esse cigarro eletrônico em devidos lugares clandestinos. Então, a gente sabe que o poder público precisa tomar uma posição. Nós, legisladores, estamos criando essa lei. Nós vamos cobrar também do Poder Executivo. Sabemos das nossas prerrogativas, inclusive que o próprio poder público, executivo, possa pontuar juntamente com a polícia para ver esses pontos clandestinos que estão acabando com nossas crianças. Todo mundo sabe que é um vício e acaba transtornando e acrescentando mais um. Então, eu tenho filho, a gente se preocupa muito com isso, um adolescente, e a gente vê já crianças de 12, 10 anos em escolas municipais, nos ônibus, nas escolas estaduais, acontecendo isso. Então, muitas vezes tem pais que acabam passando a mão na cabeça e a gente precisa tomar providências. A gente sabe que o índice aqui em Maripá está sendo muito alto com a questão disso e a gente precisa estabelecer
critérios, e é isso que a gente fez nesse projeto, pensando no bem comum dos nossos estudantes, dos nossos adolescentes, e também priorizando também essa questão dos ônibus escolares, que foi relatado para nós, vários pais, no momento onde eles usam isso aí. Até que ponto os pais sabem disso? Não sei. Mas nós precisamos levantar, o poder público precisa fazer sua parte, as escolas precisam fazer sua parte, os vendedores desse cigarro precisam tomar um certo cuidado, porque muitas vezes o que é o que está acontecendo? A criança vai lá, pega, compra, e assim vai. Estou ganhando o meu, tudo bem, mas até que ponto? Então a gente precisa estar nos precavendo sobre essas situações aí. Por isso eu peço o apoio de cada um dos senhores vereadores para que seja aprovado esse projeto. Continua a discussão. Sobre essa questão da venda do cigarro eletrônico, hoje a gente vê que é algo que vem aumentando mesmo muito. E sobre a venda, né, como o vereador mencionou, pelas empresas, pelo comércio, é inadmissível que se venda para um menor, né? Isso não pode acontecer. É a mesma coisa da bebida alcoólica. A gente até tem um membro do Conselho Tutelar aqui presente. Isso é inadmissível, não pode acontecer. Então, se isso estiver acontecendo, e nós vereadores mesmo, como a demais população de Maripá, nós temos sim que denunciar, tá? Porque isso não pode acontecer. A venda para menores não pode acontecer. Continua a discussão. Só querendo complementar, essa lei, a gente sabe, essa lei já existe há muito tempo, da proibição dessa venda, mas ela é feita clandestinamente, né? A gente sabe disso, e algumas pessoas se aproveitam dessa situação. Continua a discussão. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a sanção. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 09/2025, de autoria do vereador Johnny Neilton Zils, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e dá outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 9/2025, de autoria do vereador Johnny Zils. Conceda a palavra ao vereador Johnny Zils. Sobre esse projeto, nós discutimos ele também na comissão, né, com a vereadora Este, onde a gente trocou algumas informações, e sobre a importância da questão da leitura. A gente sabe que hoje uma das maiores formas que nós todos encontramos de praticar a leitura, mesmo que não é de forma direta, mas é através do celular. E os livros, eles transmitem outra forma. Para os pequenos, principalmente, a questão do tato, livros com uma qualidade muito boa. Até eu estou vendo a Valdirene aqui também, que teve muito tempo junto comigo na secretaria, esteve na biblioteca, sabe dessa importância que é essa questão da leitura. Ela que era uma pessoa que se dedicava muito a isso. Então a gente precisa realmente trabalhar. E essa forma desse projeto de lei é incentivar para que as famílias também acompanhem esses alunos, levem esses livros para casa, pratiquem. Os professores vão cobrar, devem cobrar. Além disso, também falando dos professores, nós incluímos também nesse projeto de lei que sejam entregues exemplares também para os professores, para que eles também possam desfrutar dessa leitura, da leitura desses livros que serão entregues também para os alunos. Continua a discussão. Posso falar? Como o Johnny disse, a gente debateu bastante sobre isso, porque eu questionei algumas questões, né? Que eu acho que é muito importante essa questão do manuseio. Como o Johnny colocou, não existe assim um número exato, mas um limitador, porque eu acredito que muitos levam e não leem. Então, como o Johnny disse, é muito importante que a participação dos pais, né, nessa questão de manusear, de ler, de ver, mesmo dos professores em sala de aula, já começarem, porque se alguém não dá o exemplo, a gente sabe que não acontece, né? O celular está na mão, está fácil, tem o joguinho e se esquece do livro da leitura. Obrigada. Continua a discussão.
ainda complementando o que a Estes também falou agora, essa importância da questão dessa leitura. E assim, a gente sabe que esse investimento, quando ele for acontecer, ele é um investimento alto. Esses livros não são baratos. Então, o município está investindo no aluno. Então, a gente precisa realmente que isso tenha participação das famílias. A gente presencia hoje situações aí de violência dentro da escola, com professores, com colegas. Então, a gente precisa tirar um pouco essa questão dessa vivência desses alunos. E leitura também é uma forma de praticar algo muito importante para si, porque a gente sabe, quanto mais você lê, mais informação você adquire. Continua a discussão. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia para a próxima sessão. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinário número 03/2025, de autoria do vereador Rodrigo Fleming Lima, que institui as festas de Rei e Rainha como festas oficiais do município de Maripá e dá outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 3/2025, de autoria do vereador Rodrigo Fleming. Conceda a palavra ao vereador Rodrigo. Só queria fazer um breve comentário. Hoje à tarde nós tínhamos uma audiência pública e destacar um pouquinho o que o senhor Durval disse hoje. Nós vemos, o Donaldo também fala muito isso, toda vez que nós perdemos um pioneiro, perdemos alguém que se dedica para as comunidades, a gente perde um pouco da nossa história. E a gente vê ano após ano a nossa história sendo perdida, e as festas do Rei e da Rainha são aí um marco cultural do nosso município, e nós continuamos trabalhando para que isso seja passado de geração em geração e não se perca no tempo. Porque um povo sem cultura é um povo sem história. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, também queria parabenizar o vereador Rodrigo por esse projeto de lei. Quem acompanha as festas de Rei e Rainha, o Clube Crema, o Clube 5 de Outubro e o Clube Cruzeiro de Novo Blumenau, da importância que é essa tradição para essas localidades. Estava acompanhando no final de semana uma reportagem sobre festas típicas dos municípios e realmente a gente precisa valorizar essa questão cultural. Nós temos que levar isso, como a gente falou, né, foi falado na audiência, a importância de se marcar o que é importante para o município. Foram os colonizadores que vieram para cá, abrir as primeiras estradas, construir as primeiras casas, as primeiras igrejas, e também a importância que é essa questão cultural. Eu não tenho aqui o conhecimento de quando se iniciou essas festas de Rei e Rainha aqui no município de Maripá, mas acredito que elas já têm uma história muito grande aqui no município. Conselheira palavra, vereadora Este. Eu só queria lembrar que provavelmente, Johnny, isso a gente vai encontrar no livro de atas do Clube Crema. Sociedade Crema, porque eles que, a princípio, iniciaram essas programações, esses festejos. Continua a discussão. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Em primeiro turno de discussão e votação, com pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinário número 05/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do PPA relativa ao período 2022 a 2025, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e da Lei Orçamentária Anual de 2025 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 5 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinário número 06/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento do exercício de 2025 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 6 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinário número 07/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2025 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para apreciação. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão, para discussão e votação, conforme o artigo 90 do Regimento Interno, concedo o espaço de 5 minutos a cada vereador inscrito para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, estão inscritos para falar nas comunicações parlamentares, na ordem, os vereadores Donaldo Selling. Conceda a palavra ao vereador Donaldo Selling. Senhor presidente, vou me abster da fala. Senhor presidente, também está inscrito o vereador Rodrigo Fleming Lima. Conceda a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Só queria passar aqui e parabenizar o time do Maripá Futsal, aí que garantiu a sua segunda vitória no regional. Tivemos aí alguns problemas na questão da arbitragem, mas já foi resolvido pelo diretor Rodrigo Pereira. Parabenizar aí pela sua competência de cobrar e também de ir atrás da empresa, porque isso é inadmissível, né? Nós temos aí duas cidades que vieram de longe e aconteceu esse erro interno dos árbitros, mas tenho certeza aí que vocês vão resolver da melhor forma. Se eu não me engano, já foi feito até uma notificação à empresa contratada por isso, e que isso não retorne a acontecer. Também convidar a todos para a primeira Copa Candão de Futevôlei. Então, ao lado do Parque de Máquinas, nós estamos aí o município está fazendo uma revitalização das quadras de areia. Então, lá está sendo toda feita a troca da areia, a questão de baixo e dos alambrados laterais também. Então, o professor Sandri vai estar organizando o primeiro regional de futevôlei. Convidar a cada um de vocês aí, que tem a sua dupla. Dizer também que logo mais nós vamos estar com algumas novidades, também com treinamento de vôlei de areia. Então, você que gosta de praticar esse esporte, que não tem tanto impacto, você vai ter a oportunidade aí de participar desse treinamento pelo município de Maripá. E por último, novamente deixar aí o convite à primeira corrida das orquídeas, que vai acontecer no dia 21 de abril. Já passamos aí de 100 inscritos, então ainda dá tempo. Tenho certeza que a gente vai chegar aí nos 300 inscritos e fazer uma prova linda e maravilhosa do tamanho que é Maripá, e dando aí sempre um show nos eventos que se organiza. Seria isso, presidente. Agradeço a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Senhor presidente, está inscrita a vereadora Este Engelmann. Conceda a palavra ao vereador Este. Obrigada. Queria lembrar que hoje à tarde a gente teve audiência pública para nominar a MR 302 com o nome de Ambrósio Paulo Zos. Parabéns à mesa diretiva pela iniciativa. Lembrar também que na sexta-feira passada nós recebemos um convite do deputado federal Dirceu Esperafico, que nos convidou, e ele é uma pessoa muito presente aqui nessa nossa cidade. Tivemos uma reunião com ele, com boas expectativas, com grande possibilidade de grandes investimentos aqui para a nossa cidade. Lembrar também que no dia 21 de março, nós aqui, pelo que eu saiba, não teve nenhuma comemoração, mas lembrar de uma pessoa muito especial que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, que são as pessoas portadoras de Down, síndrome de Down. Foi sexta-feira o dia dedicado a elas. E comunicar uma nota de pesar que chegou aqui agora à tarde,
o falecimento do senhor Albrecht Dumpke. O mesmo será velado na igreja, na comunidade evangélica de confissão luterana em Maripá, a partir das 19 horas. O cerimonial de despedida será amanhã às 9 horas e logo após será levado ao cemitério municipal. A família, as nossas condolências. Seria isso, senhor presidente. Agradeço as palavras, vereadora Esha Engman. Senhor presidente, também está escrito o vereador Marcelo Henk Blodorn. Concedo a palavra ao Marcelo Bleder. Bem, eu trago aqui, quero estender o convite de Edmilson Zabotti com relação a um curso gratuito com um certificado pelo Senar Paraná, um curso de psicultura. O instrutor será o Enéas Jung. O início desse curso será dia 7 de abril de 2025 e o término será dia 8 de abril de 2025, com carga horária de 16 horas. Mais informações, entrar em contato com o Sindicato Rural de Palotina. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras ao vereador Marcelo e faço uma pergunta. Tem que ser sócio? Não. Aberto a O todos? Edmilson passou que é aberto. Para quem quiser fazer o curso, é aberto. Não precisa ser sócio do sindicato. Ok. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Como não há mais assuntos a tratar na presente sessão, agradeço a presença, a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral e declaro encerrada esta sessão. Sala da sessão, em 24 de março de 2020.